Então estamos aqui com os novos CPUs Zen 5 Ryzen 9000, no caso aqui o Ryzen 5 9600X e o Ryzen 7 9700X, esse com 8 núcleos e esse com 6 núcleos. E sempre que vem uma nova geração, as pessoas têm diversas perguntas que eu vou tentar responder nesse vídeo. Por exemplo, agora eu compro um Ryzen 9000 ao invés de um 7000, ou agora eu faço o upgrade de um 5000, vendo a placa-mãe, compro toda a geração. Compro um Intel ou compro um AMD? Então vou trazer diversos comparativos em jogos, benchmarks, renderização, inteligência artificial inclusive. Mas uma das coisas que as pessoas têm mais dúvida quando chega uma nova geração é, cara, ok, eu vi as especificações, mas o que realmente mudou aqui? Eu vou começar com duas coisas que não mudaram. Uma, a AMD, Nvidia, Intel tem falado muito sobre inteligência artificial. Então, Lucas, agora nós temos uma NPU aqui? Não, NPU não veio para desktop, a não ser nos Ryzen 8000G. Então, poderia ter, de repente, ter tido um espaço aqui, mas precisaria de um redesign na própria arquitetura e não foi dessa vez, talvez na próxima geração. Outra coisa, quantidade de núcleos. Sim, ainda é a mesma coisa. Ryzen 5, 6 núcleos, Ryzen 7, 8 núcleos, Ryzen 9, 12 e 16 núcleos. E se vocês se recordam, quando a AMD começou com os primeiros Ryzen, inclusive eu fiz o review deles lá em 2017, primeira geração, mesmo que tinha instabilidades, problemas com as BIOS que foram eventualmente melhorando, a própria Intel começou a mudar. A Intel, que sempre estava nos 4 núcleos, começou a lançar CPUs de 6 núcleos, de 8 núcleos, de 10 núcleos, de 2, e foi subindo. Hoje o i9 tem 24 núcleos, tá? O i7 tem 20 núcleos, por mais que ainda é 8 performance, mas tem uma quantidade grande que faz a Intel impulsionar especialmente em renderização e multitarefa, tá? E agora, o que era antes a Intel, que parecia acomodada, parece que a AMD nesse ponto se acomodou na quantidade de núcleos. Então significa que os CPUs são ruins? Não são ruins, porque a AMD tem apostado de outra forma. Ao invés de aumentar os núcleos, ela tem optado por manter a mesma quantidade com mais eficiência, e usando técnicas inteligentes para ganhar desempenho, sem necessariamente estourar a tampa em TDP, consumo e tudo mais, que é o que? Usar o 3DV Cache, que ainda não vem nesses CPUs, mas futuramente vai vir, a própria AMD já falou. Então, nós temos aqui 6 núcleos e 8 núcleos com TDP muito baixo, apenas 65 watts, que é em contramão do que a Intel tem feito, basicamente lançado CPUs com 250, 200 watts, e tem tido problemas em relação a isso, a gente tem visto aí recentemente nas notícias, né? Então os CPUs, eles têm essa vantagem, o que? Eles ficaram mais rápidos, eles também ficaram mais eficientes. E não apenas isso, tem outras melhorias, claro, é uma troca de geração. O IPC, por exemplo, agora a AMD aponta o IPC na casa dos 16% em relação ao Zen 4, que é um salto geracional ok. Geralmente o salto geracional da AMD entre gerações fica por volta de 15%, 16%, então era o esperado. Lembrando que é um IPC médio, então tem jogos que pode ser 10%, 11%, tem jogos que pode dar 20%, 25%, na média por volta dos 16%. Uma das razões que explica a AMD ter ficado mais eficiente é a própria litografia, agora em 4 nanômetros, que já tinha sido inaugurado nos Ryzen 8000G, mas os Ryzen 7000 eram 5 nanômetros. Parece pouco, é apenas 1 nanômetro, mas essa redução de 20% aproximadamente resulta em uma possibilidade de você ter chips mais rápidos e, ao mesmo tempo, mais eficientes. Também tem as melhorias internas. Eu cito, por exemplo, o L1 no Data, que tem uma melhoria de 50%, mais instruções ALU nas unidades de execução. Detalhes que eu falei num vídeo específico aqui no canal sobre a arquitetura, caso você queira se aprofundar, está aparecendo aqui no canto. Vamos agora para a parte mais prática da coisa, pessoal. Vocês estão vendo as caixas desses produtos? As caixas são fininhas, isso significa que sim, a AMD continua a não mandar os coolers, por mais que são CPUs que têm um TDP muito baixo, 65 watts, nas gerações passadas, mesmo CPUs de 95, 105 watts ainda vinham coolers. Cito, por exemplo, ali o Ryzen 9 3900X, se não me engano, tinha aqueles air coolers mais robustos, com dissipadores de cobre, com inclusive um RGB, que eram muito bonitos, tá? Então hoje a galera revende isso daí no Mercado Livre no precinho, ó, filé, cara. Bom, o que acontece aqui, pessoal? A AMD ela parou de enviar esses coolers a partir da geração 5000 mais ou menos e continuou. E esse é um ponto que a Intel continua mandando ainda. Não são todos, porque tem muitos CPUs que são muito quentes, então até um i5 ali eles ainda mandam, tem alguns i7, se não me engano, sem o CAI, sem o vídeo integrado, que eles também ainda continuam mandando, tá?
Isso significa que eu preciso usar um cooler. Então eu estou usando um cooler que eu uso por padrão nas minhas bancadas de teste, que é o Horus Waterforce X280, em todas as minhas bancadas, Intel, AMD Zen 5, Zen 4 e a AMD Zen 3, tudo bem? Certo. Então eu comecei os testes com o CPU no clock base, eu tirei completamente o boost para vocês verem como ele se comporta e nós vamos progredindo. No teste no Blender, o 960X no clock base, ali por volta de 3.9 GHz, ele faz 40 graus e 57 watts, ele realmente é muito frio e com baixo consumo. Isso aqui não é TDP, isso aqui é consumo mesmo, tá? A AMD inclusive fez melhorias nesses CPUs para que eles tivessem uma temperatura mais baixa, conforme eu já expliquei no vídeo da arquitetura. Agora, colocando ele como ele vem de fábrica, que é com Precision Boost Overdrive desligado, mas ele vai ter um boost de fábrica, tá? 59 graus, 5.016 MHz ao core, 82 watts. Cara, é uma temperatura impressionante, tá? É um CPU que tem 6 núcleos a 5 GHz com apenas 59 em full load, carga máxima. Realmente houve a melhoria interna. Mas eu vou continuar subindo. Eu liguei o Precision Boost Overdrive, tá? Então ele faz 82 graus. Opa, aí chutou a tampa um pouco, hein? Já foi bem diferente. 23 graus a mais. E observe que o clock só subiu 200 MHz aproximadamente, 5.200, e o consumo foi para 122. Então, o Precision Boost Overdrive, ele é tipo um overclock automático pré-definido pela própria AMD. Ele é facilitado porque basta um clique. Mas nem sempre ele é o melhor, tá? Eu fiz ajustes na BIOS usando o EDC, PPT e TDC. São ajustes de corrente muito simples que você coloca manualmente para ir selecionando. E você pode usar os meus resultados como base, tá? Ajustando então o PPT para 68, o TDC para 65 e o EDC para 130, ele fez 54 graus, 4.800, 78 watts. Não impressionou muito, né? Mas o meu segundo ajuste, eu fiz o PPT para 110, TDC para 95 e o EDC para 155, ele faz, olha só, 5.165 MHz, 109 watts, 71 graus. Ou seja, eu consegui quase o mesmo clock do Precision Boost Overdrive com 10, 11 graus a menos e com menos consumo também. É um ajuste fino que você pode estar fazendo para melhorar. Fiz um outro teste que é justamente o que? Eu pego o CPU e uso o Curve Optimizer, tá? Então eu consigo fazer um undervoltage no processador e aumentar um pouco mais o clock de forma quase automática. O CPU pega 5.457 MHz em carga máxima, hein, cara? 134 watts e 87 graus. Então você vê que ele fica apenas um pouco mais quente que o PBO, só que ele aumenta o clock e o consumo aumenta só um pouquinho, ok? O que isso resulta na prática num benchmark? Nós vemos aqui, pessoal, no Cinebench R24, que o PBO 122 watts e 82 graus tem o mesmo desempenho do ajuste que eu fiz. Olha que interessante, o ajuste que eu fiz entrega a mesma pontuação no multicore, só que eu estou fazendo isso com menos temperatura e com menos consumo. Ajuste bem interessante, não é? Com o Curve Optimize ele fica o mais rápido dos testes, mas ele também fica mais quente. E ali na parte de baixo vocês estão vendo que é meio desnecessário colocar ele no clock base, tá? Até porque se eu faço aquele ajuste, olha que interessante, cara, o estoque do processador faz 839, se eu faço um simples ajuste, eu consumo menos, tá? Eu esquento menos o processador e entrego mais desempenho. Cara, isso aqui é muito interessante. Aquele ajuste que eu fiz, ó, ele entrega mais desempenho que o estoque, consumindo menos, com menos temperatura, entregando mais desempenho. Excelente, cara. Vamos agora para o Ryzen 7, também dá para fazer a mesma coisa, tá? 9700X com clock base apenas, sem nenhum boost, 3.800 MHz, 49 graus, 66 watts, ok. 9700X desligando o Precision Boost Overdrive, então ele fica com um boost ali para 4.500 MHz, não está no boost máximo dele, até porque multitarefa ele vai cair o clock mesmo, tá? Observe que fica bem mais interessante, cara, 88 watts, 53 graus, só subiu 4 graus para ele aumentar 700 MHz o clock, cara. Ligando o Precision Boost Overdrive, aí olha só a diferença, ele vai para 85 graus, 5.300 MHz, aí já começa a ficar um pouco mais quente. 151 watts, novamente, Precision Boost Overdrive não é necessariamente o melhor modo de desempenho, tá? Faço os ajustes, então, o nível 1, eu não vou repetir os valores manualmente, mas vocês estão vendo na tela. Nível 1, ajustando ali a corrente diretamente na BIOS, ele faz 5.000 MHz,
114,65 graus. Observe, 5.000 MHz, 300 MHz a menos que o PBO, só que eu estou consumindo 20 graus a menos, cara, e consumindo 30 watts a menos também. Segundo ajuste, eu aumento um pouquinho o nível de corrente, eu consigo fazer 5.117 MHz ao core, 125 watts, 72 graus. Eu ainda estou com o CPU mais frio e estou se aproximando do clock que ele tinha entregado no PBO. Terceiro ajuste, 5.166 MHz, 129 watts, 73 graus. Olha só, eu estou quase chegando nos 5.300, só que eu estou fazendo uma temperatura ainda consideravelmente menor. Fiz o último teste, que é com curva Optimizer, no talo, PBO Max, tá? 91 graus, 5.550, 165. Isso aqui é para quem quer ter um melhor desempenho no processador. O que isso resulta em termos de performance? Nós vemos aqui no Cinebench R24 que, observe ali, o ajuste que eu fiz, tá? Em relação ao PBO, eu consigo, cara, quase o mesmo desempenho. De 1.323 para 1.295, você nem percebe isso na prática. Agora, a temperatura, cara, foi bem menor, em 12 graus a menos, então você vê, ele ficou bem interessante. E aí vocês vão ver nos ajustes, ó, eu posso ficar com a temperatura em 65 graus, fazendo um pouquinho a menos apenas que o processador, clock base apenas não faz sentido, e você vê que o clock, o estoque do processador, 82 watts, eu consigo fazer ele consumir 114 com a temperatura apenas um pouquinho assim, me entregar mais desempenho, então não faz muito sentido, certo? Bom, finalizar essa parte, pessoal, vamos agora para os nossos testes, apenas uma observação aqui. Como eu rodei os testes com o Prestige Boost Overdrive ativo, que é o mais comum que vocês provavelmente vão fazer, tá? Então, recurso simples ativo, 32 GB DDR5, 6.000 MHz, que é o padrão das minhas bancadas de teste, com RTX 4080, Windows 11 e últimos drivers. Ok. Seguindo aqui então, pessoal, com os testes em jogos. Temos aqui Alan Wake. Eu não testo apenas jogos com foco em processador, cara, porque as pessoas jogam jogos diversos quando compram os CPUs, tá? Então esse é um jogo mais pesado para placa de vídeo, tanto é que você vê que mesmo colocando em Full HD médio, que é um gráfico, um preset muito baixo, cara, praticamente não tem diferença entre os processadores, tá? Então eles têm ali resultados relativamente próximos, né? Apenas ali do i5 para baixo que a gente começa a ver um empate técnico melhor entre alguns processadores, tá? E nesse caso, até por 1 FPS a mais ganhou o Ryzen 5, que é um empate técnico. Em 1040p nem preciso falar, né, cara? Quando você aumenta a carga no jogo, seja colocando gráficos mais pesados, resolução mais pesada, ou você diminui a placa de vídeo, Lucas, eu vou usar com uma 4070. 4070, você começa a ver isso aqui, ó, cada vez os resultados mais próximos. E novamente eu volto a falar, para jogar i5, Core i5 serve. Lucas, pode usar o i7, Core i7? À vontade, cara. O i7 ou o Ryzen 7, né? À vontade, i9, sem problemas, cara. Mas, Lucas, eu só quero jogar. Vou montar um setup intermediário. Eu posso colocar um i5 Ryzen 5 e me divertir tranquilamente. Tudo bem? Bom, Assassin's Creed Mirage é um jogo que já é um pouco mais exigente para a CPU, a gente começa a ver algumas diferenças, o 9700X supera por pouco o 7700X, da mesma forma que o Ryzen 5 supera por pouco o 7600X. Chama a atenção que o 5800X 3D continua extremamente competitivo, é um CPU do AM4, que é o alvo de muitas pessoas ainda, além do próprio 5700X 3D. Já fica meio que claro, se você tem um bom processador dos Ryzen 5000, né, você ainda pode manter a plataforma se assim for do seu interesse, tudo bem? Em 1040p no Ultra, observe que eu faço Full HD médio e 1040p Ultra. Nós vemos aqui basicamente resultados muito parecidos, até ali dos 5600 começa a ficar mais diferente, do próprio 8700G, que ele é Zen 4, mas ele tem 16 MB de cache ali, 3 faz falta e ele perde desempenho dependendo do jogo, tá? Vamos agora para Avatar Frontiers of Pandora. Vocês estão observando que cada jogo que eu trago é numa engine diferente, essa na Snowdrop. Por que eu faço isso? Assim você consegue ter uma ideia de como vai rodar em outros jogos da mesma engine. Claro que tem diferenças, mas assim você tem uma média geral, tá? Ok, pessoal, vários resultados muito próximos, por mais que eu coloquei em Full HD médio, cara, os CPUs não são tão relevantes a ponto de fazer diferença nesse game, tá? E nem preciso falar que vai ser mais ou menos a mesma coisa em 1040p, sem surpresa, acredito eu, né? CS2, aqui nós vemos, hein? É um jogo que agora está na DX11 Source 2 Engine, então ele vai ganhar mais desempenho quando você tem 3D V-Cache, coisa que não acontecia no CSGO em DX9. O King continua sendo o 7800X 3D, tá? Só que logo abaixo dele, olha só,
O 9600X está entregando mais desempenho que um Core i9, tá? O 9700X mais desempenho também ali que outros vários processadores. Então estão fazendo 600, que vai variar de mapa para mapa, enfim, tem muitas variações, é apenas um benchmark, mas como é o mesmo benchmark para todos, você tem uma ideia de como os CPUs vão se comportar em diversos locais do mapa, tudo bem? Cyberpunk 2077, outro jogo que também tem uma boa exigência para processador. O que nós vemos aqui, mais uma vez, há uma vitória muito pequena do 9700X para o 7700X, praticamente um empate técnico, tá? O 14900K está na frente, o 9600X está entregando até um pouquinho menos ali na média, mas mais na mínima que o 7600X, então também considero um empate técnico, tá? Em relação aos CPUs, então, nós vemos ali o 14600K entregando mais desempenho que ele, mas resultados ainda muito parecidos. Em 1040p, sem grandes surpresas, o que muda mais é o 1% low dos processadores. Então você vê que o 5600 faz praticamente a mesma média de vários processadores, só 1% low dele que está um pouquinho mais prejudicado porque ele é uma arquitetura mais antiga, que não deixa de ser ainda uma boa arquitetura. Nós temos aqui no Forza Motorsport 8, em Full HD médio, o 9700X entregando mais desempenho que o 7700X, inclusive empate técnico com o próprio 7800X 3D. O que deve acontecer com o 9800X 3D é assumir o topo desses resultados. Normalmente é o que tem acontecido. Da mesma forma, você vê que o 9600X tem o mesmo desempenho de um 14700K, que é um CPU que custa mais, que consome mais, enfim. Então tem boas vantagens aqui para o caso dele. Em 1040p continua havendo diferenças, né? Agora é um preset mais realista para quem vai usar com uma 4080, né? Rodar no Ultra. Por que eu vou comprar uma 4080 e rodar no mínimo, né? Eu faço 2 testes para vocês. Nós vemos ali que eles tiveram empate técnico e muito parecido com os Ryzen das gerações anteriores a ele. No caso aqui, por coincidência, né? Por curiosidade, o 7700X ficou um pouquinho atrás até mesmo do 9600X. Last of Us Part 1, nós temos um novo King, apesar que foi um empate técnico, né? Mas ele conseguiu entregar mais desempenho que o próprio 7800X 3D, cara. O 9700X conseguiu ultrapassar, mas vou dizer que foi empatado. Da mesma forma, houve um empate dos dois Ryzen 5 aqui testados nesse gráfico, 7600X e 9600X. O i9 e o 7 continuam bem posicionados porque, de fato, são excelentes processadores, tá? E ganham desempenho em multitarefa. Em 1040p começa a diminuir muitas diferenças, novamente o que mais faz diferença é o 1% low. Observe que todos os Ryzen 5 ficaram com o 1% low prejudicado em relação aos outros. Então, nesse tipo de game, muitas das vezes não é tão exigente para a CPU, mas o fato de ter 6 núcleos pode dar uma atrapalhada no 1% low, nada que não seja jogável, né? É um desempenho muito bom de qualquer forma, tudo bem? Seguindo aqui para Plague Tale Requiem, um jogo também pesado, feito na Zona Engine, uma engine muito bonita, diga-se de passagem. Tem diferença, o 9700X entregou 10 quadros a mais que o 7700X, 2 quadros a mais em relação aos dois Ryzen 5 aqui comparados, tá? Na parte de cima, o 7800X 3D competindo de igual para igual contra o 14900K, consumindo bem menos do que ele, tem uma temperatura inclusive muito boa, tá? Em 1040p tem diferença, só que elas diminuem drasticamente, então só o 8700G para trás que tem um desempenho um pouco diferente, então eu consigo entregar o máximo desempenho usando o i9 ou ali o 7950X, o próprio 9700X tem uma diferença de apenas 5 quadros a menos que o i9, consumindo bem menos e custando também bem menos que o i9, tá? Bom, Resident Evil 4 Remake também tem diferença de desempenho dos CPUs, testando aqui inicialmente no previsor de desempenho Full HD. Temos uma diferença de cerca ali de 11 quadros entre o 9600X e o 7600X e cerca de 15 quadros entre o 7700X e o 9700X. De forma que o 9600X está entregando basicamente o mesmo desempenho de um 7700X. Vindo para 1040p, as diferenças ficam mais ou menos as mesmas, tá? Então tem vantagem em relação à geração passada, nesse caso o 9600X chega a ultrapassar o próprio 7700X. Bom, chega no final dos nossos testes em games, performance relativa a quem? Ao melhor processador, que é o 7800X 3D, em Full HD inicialmente. O que nós vemos é que o 9700X fica, cara, praticamente empatado em games com o 14900K, tá? Lucas, mas eu vi em outro site que lá deu 3, 4%. É normal ter variação.
porque cada um testa em um lugar do jogo diferente, com drivers diferentes, até com jogos diferentes, tá? Mas normalmente fica ali numa margem de erro de 4, 5%. Basta você comparar, tá? Então nós temos sim uma vantagem ali de uns, cara, 6, 7% entre o 7700X e o 9700X. Inclusive ele passou até o próprio 14700K, que é um CPU mais caro que ele. O 9600X está no mesmo nível de desempenho do 7950X, cara, é o poder do Zen 5, apesar de estar ali no empate técnico. Mas olha só, o 5800X 3D continua muito bem posicionado, cara. Quem comprou esse CPU, ou o próprio 5 e 700X 3D, continua muito bem, mesmo usando uma 4080, hein, cara. Agora imagina, vem aqui e vou usar uma placa, por exemplo, uma 4070. Cara, já não tem tanta diferença. Não preciso necessariamente ter um Core 9 com uma 4070. Eu posso colocar um Core 5 ou um Ryzen 5 e jogar ainda muito bem. Tudo bem? Bom, e aí em 1440p as diferenças diminuem cada vez mais, cara. Coloquei mais carga, vou usar Ray Tracing, vou usar resolução alta. A diferença dos CPUs fica muito pequena. Tudo bem? Isso aqui é 1440p, imagine 4K, 4K ficaria ainda menor. Tudo bem? Então a diferença de um 14900K para um 9700X em 1440p Ultra é de apenas 2,5%. Nesses meus testes, tá? Bom, eu fiz testes complementares que é usando o Curve Optimizer da AMD, tá? Eu vou até passar aqui o preset que eu utilizei, que foi com o escalar em 10x, o override em 200 e o undervoltage em 35 mV negativo. O que nós observamos aqui? No CS2 a gente consegue uma boa vantagem, cara, talvez mais para o cara que é competitivo, que trabalha com isso, né? A gente conseguiu ali uns 30 e poucos quadros com o Curve Optimizer no 9700X. No Ryzen 5 a gente conseguiu menos, ficou por volta ali de 10, 11 quadros, então não fez tanta diferença. 1% low melhorou, talvez isso faça mais sentido para você. De qualquer forma, continua sendo o King, o 7800X 3D. No Cyberpunk 2077, nós conseguimos uma vantagem muito tímida no Ryzen 5 usando o Curve Optimizer, o CPU fica até um pouco mais quente, e é uma vantagem um pouquinho melhor, mas também tímida em relação ao 9700X no PBO versus Curve Optimizer, tá? Lucas, e o Curve Shaper, novidade da AMD, já está disponível? Sim, vou trazer isso em mais detalhes em um outro vídeo, porque é um assunto um pouco mais complexo, você tem que preencher vários campos ali, tá? Renderização, benchmark, inteligência artificial. Pessoal, Blender na demo Barbershop. O melhor resultado é da 4080, né? Uma placa de vídeo vai destruir qualquer CPU aqui, mas olha só, o 9700X ultrapassou em multitarefa o 14600K, que é um CPU que tem, se eu não me engano, 14 núcleos, eu não lembro agora a quantidade, eu acho que são 14 núcleos, ou 12 ou 14, tá? Então ele tem menos núcleos, porém ele tem um IPC melhor e uma arquitetura mais forte, então ele conseguiu ultrapassar. Da mesma forma, o 9600X está entregando o desempenho de um 7800X 3D, é um 6-core ganhando de um octa-core. Ué, Lucas, mas e o 3D V-Cache? Não faz tanta diferença para esse tipo de software, tá? Então é o que nós vemos aqui. No Cinebench R24, cara, então nós vemos ali o 9700X entregando mais uma vez o nível de desempenho muito próximo do 14600K, nesse caso ele ficou um pouco abaixo, mas fica muito claro que o melhor single core foi dele, cara, ele ultrapassou o single core do próprio i9, tá? Então o single core dele realmente está o melhor. O 9600X está entregando ali um nível de desempenho no nível de um 8700G, que é um octa-core 8000. Então ele é um octa-core, de qualquer forma, Zen 5 acaba fazendo mais diferença. Vamos aqui para o PC Mark 10 Express. Esse é um software que usa aplicações do dia a dia, Word, Excel, Photoshop, navegação na internet, conversão Skype, coisas diversas. E aqui, não necessariamente mais núcleos ganha, e sim mais IPC, mais single core. E é o caso aqui, o 9700X ultrapassou o desempenho do 7800X 3D, apesar que foi uma diferença pequena. E o 9600X está no nível do Core 9, tá? Olha lá onde está o 7600X, ele ganhou bastante desempenho por ter mais clock, mais IPC. Ok, agora testando inteligência artificial na inferência de IA no Windows ML, tá? O que a gente observa aqui? Em primeiro lugar, 4080 é campeã. Então se você quer inteligência artificial, o caminho é a placa de vídeo, tá? Não tem NPUs aqui, então estou usando o desempenho CPU bruto. De qualquer forma, me surpreendeu o fato do 9600X ter ultrapassado o 7950X, cara. Olha só isso daqui.
Inclusive a AMD falou na apresentação que esses CPUs seriam bem melhores para isso, eles otimizaram a estrutura interna dos CPUs, caches e tudo mais para entregar mais desempenho, e está acontecendo. Olha a diferença que ele entregou em relação a um 7600X. Um belo salto de performance, pelo menos, apesar de não ter NPU, ainda assim foi bem. Se tivesse a NPU seria bem melhor isso daqui, né? Photoshop mais Lightroom, nós vemos ali que o 9700X está pau a pau com o 7950X, que é um CPU de 16 núcleos da geração passada, está inclusive acima do próprio 14900K, enquanto que o 9600X está no nível do 7700X, que é um CPU de 8 núcleos da geração passada. Continuando aqui, nós temos o Premiere Pro na mesma suíte de software da Proxyon, tá? O King foi o 9700X, cara, é curioso, hein? Imagine, ó, imagina ali atrás, ó, 9900X, 9950X. Eu acho que temos novos Kings em jogos e em produtividade também, viu? Bom, VRAY Next, também nós temos aqui o 14700K, nesse caso sim, tem mais núcleos, vai ultrapassar. O 9700X ultrapassou o 14600K e o 9600X ultrapassou o 8700G. Bom, temos aqui então performance relativa. Claro que na média geral continua mais rápido o 7950X, o 14900K, 14700K, mas o 9700X entregou mais desempenho que o 14600K, deve entrar na faixa de preço próxima a ele ou um pouco mais cara, enquanto que o 9600X ultrapassou o desempenho do 8700G e está colado com o 7800X 3D, que é um CPU de 8 núcleos, ok? Bom pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo, espero que tenham gostado, tenha sido útil para vocês compreender mais detalhes sobre as arquiteturas, sobre esses modos de energia que melhoram muito o desempenho do processador, deixam eles mais frios e mais econômicos. Algumas perguntas que vocês vão certamente fazer para mim: Lucas, eu tenho o Zen 4, compra agora? Normalmente comprar no lançamento não é uma boa ideia, por dois motivos. Ela vem mais cara e às vezes tem problemas, então o melhor é você espera um pouquinho, daqui a pouco o preço é uma normalizada, você compra. Lucas, não tenho nada, quero comprar agora. Cara, pela estabilidade e bom desempenho, talvez valha a pena. Aí você confere o preço no Brasil, que eu ainda não vi. Outra coisa, Lucas, eu tenho Zen 3, Zen 4. Aí você vai avaliar nos nossos benchmarks. Para você faz sentido ter a diferença de 15, 20, 30%, qualquer que seja ela, aí você avalia, porque não tem como eu responder isso de uma forma generalizada, ó, compra ou não compra. É algo que você tem que decidir de acordo com as suas necessidades e principalmente o seu bolso, tudo bem? A minha dica geral é, eu tenho uma máquina que está me atendendo bem, estou feliz com ela, faço tudo, mantenha a máquina, sem problemas. Lucas, estou com uma grana agora, quero investir, quero melhorar meu PC, vai em frente, tudo bem? Outra coisa, Lucas, em relação aos CPUs Intel, lembrando, 14º, 13º está passando por problemas, tá? Vai acabar o socket agora, não vai ter novos lançamentos, então o socket LGA 1700 acabou, né, vai lançar o 1851, então talvez valha a pena esperar o que vai vir no 1851 caso você pense em Intel. Tá? Então comprar Intel agora no meio do caos ali é meio complicado, até por isso que a AMD está bem posicionada, porque ela está acabando de lançar CPUs no meio dos problemas dos CPUs Intel. Tá? Então vai comprar Intel, eu esperaria um pouco para ver o que vai rolar, especialmente após o patch do mês de agosto, que deve trazer estabilidade para os processadores. Tá? Lembrando, Lucas, mas a Intel vai lançar a 15ª geração e vai esmagar os CPUs AMD. Não acredito que isso aconteça, mas a AMD ainda tem os 3DV Cache na manga, que deve aparecer lá na CES do ano que vem, em janeiro, tá? Então, na minha opinião, pessoal, foram bons processadores, os ganhos de desempenho estavam dentro do esperado. Eu confesso para vocês que eu gostaria de ver já o Ryzen 5 com 8 núcleos, Ryzen 7 com 10 ou 12 núcleos, Ryzen 9 ali com... no máximo seria 16, não teria como colocar mais do que isso. Mas um upgradezinho no Ryzen 5 cairia bem. Em relação ao preço, a gente sabe que a AMD lançou CPUs por um preço menor do que era lançado na geração passada, mas hoje um 7600X já custa menos. Então, na prática, o que deve acontecer no mercado brasileiro é um 9600X chegar mais caro que um 7600X e um 9700X chegar mais caro que um 7700X e depois vai estabilizando. Pode ser uma oportunidade para você comprar até mesmo a geração 7000, que continua muito bem posicionada. Não é porque lançou a nova que a geração anterior é ruim. Ela pode ser viável, dependendo do que você está comprando. Às vezes o preço está lá, ok, 20% a menos, 30% a menos, mas a diferença prática nos seus jogos foi 5%, foi 10%.
Então às vezes compensa também pensar na geração passada, que passa a ficar menos visada agora em detrimento das novas gerações. Pessoal, trarei mais testes. Próximo vídeo agora é o comparativo lado a lado com todos esses CPUs, não todos, os principais comparados aqui, para que vocês vejam ali todos os detalhes que foram testados, onde eu obtive os testes, tá? E caso você queira ver apenas um gameplay, eu já trouxe gameplay dos dois CPUs, também está aparecendo aqui no canto. Bom, temos novos processadores, a AMD foi bem nos lançamentos, tá? Agora a gente vai ver a questão do preço, como ele vai ser praticado no Brasil, e a gente volta a fazer novos comentários sobre isso em breve. Semana que vem, Ryzen 9, fique de olho no canal, se inscreva, até mais, tchau, tchau.